Seguindo com o jornal Primeira Página, hoje a gente recebe novamente 3 professoras da Coeba, a Fernanda, a Claudinha e a Gisele, respectivamente espanhol, música e educação física, para bater um papo nesse quadro nosso, uma parceria da Coeba com 91 FM, Educação em Foco. Vou começar com a Fernanda. Fernanda, no cenário educacional, a gente sabe que é muito importante o ensino de uma língua estrangeira. Quais são os motivos que levam isso a ser tão importante assim e como vocês abordam esse ensino lá na Coeba? Olá, buenas tardes, eu sou Fernanda, sou professora de espanhol e realmente, né, são vários os motivos aí que levam o ensino de idiomas, né, e na Coeba a gente aborda isso de uma maneira bem diferente, de uma maneira bem legal. Primeiro que desde o infantil 1, ou seja, a partir dos 2 anos de idade, a criança já tem o contato com um segundo idioma. Aí vocês me perguntam assim, ó, mas será que a criança consegue assimilar, né? Será que isso não vai confundir ela depois? E eu digo que é o contrário, né? A criança que aprende um outro idioma já nas fases iniciais da educação, ela consegue ampliar o seu desenvolvimento cognitivo, ela consegue ampliar a sua capacidade de raciocínio, de concentração. E há estudos que dizem que a criança que aprende um idioma desde pequeno, ela consegue aproveitar melhor as outras disciplinas, porque ela exercita o cérebro com mais facilidade, né? É importante lembrar em relação a isso que essa introdução no idioma estrangeiro, ela precisa ter uma metodologia especializada com profissionais capacitados. E isso lá na Coeba a gente tem, né? Nós temos 3 professoras de inglês, a Melissa, que começa lá na educação infantil com as crianças, passa no Fundo 1 com a professora Marina e a Fabi no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então os alunos da Coeba, eles têm aula de inglês desde o infantil até o ensino médio. Mas o diferencial aí da nossa escola em relação ao idioma não para no inglês, né? A gente tem durante o ensino fundamental 2 a minha matéria, o espanhol, que eu falo com muito carinho, com muito orgulho, né? Dele, porque é um diferencial, sim, para os nossos alunos, né? Que acontece? Por que é um diferencial? Porque os alunos da Coeba, eles conseguem aprender um 3º idioma. Olha só. E aí vocês me perguntam, né? Mas espanhol é importante? Eu já falo português, eu preciso falar espanhol? Sim, é importantíssimo. Por que é importante? Mais de 500 milhões de pessoas falam o espanhol como idioma nativo. Que mais? O espanhol é falado em mais de 20 países, é o idioma oficial de mais de 20 países. Aí eu vou pensando em quais são os países, eu chego aqui na América Latina. A maioria dos países da América Latina tem o espanhol como idioma oficial, né? E aí eu penso no meu dia a dia. Percebam que a cultura latina cada vez ganha mais espaço aqui no nosso país. Como literatura, música, séries, filmes. Eu tenho certeza que vocês já escutaram uma música no idioma espanhol, já assistiram alguma série nesse idioma, né? E além disso, para a gente finalizar a parte de idiomas, além, né, de todo esse enriquecimento cultural, pessoal, profissional, tem também a parte dos vestibulares, né? Um aluno Coeba, ele consegue, numa prova como o Enem, por exemplo, optar tranquilamente se ele quer prestar a prova de língua estrangeira em espanhol ou em inglês. Por quê? Porque na nossa escola ele consegue aprender, e mais, né, do que aprender os 2 idiomas. Bom, vamos seguir então com a Claudinha agora. Claudinha, você como professora de música, a gente sabe que a música é uma disciplina complementar, apesar de que eu acho que não deveria ser uma disciplina complementar, acho que deveria ser uma disciplina mesmo. Mas qual a importância de passar música para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, né? Qual que é a importância de levar música para essas crianças, para esses adolescentes? Boa tarde a todos, eu sou a tia Claudinha, professora de música. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa escola, né, a Coeba. Já fazem 15 anos que eu estou lá. E vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho lá de musicalização. Realmente, Giba, é uma coisa muito, assim, importante a música. Antigamente era
obrigatória na base curricular as aulas de música. Tinha cantor orfeônico, antigamente tinha tudo aquilo. Hoje em dia está sendo meio que tirado desse currículo ali obrigatório. Por quê? Porque é um tipo de arte. E o que a arte faz? A arte faz a gente pensar, faz a gente ser críticos com a realidade, não é isso? E lá na nossa escola a gente tem a musicalização desde os bebezinhos, do infantil, que nem tem um aninho ainda, nem anda. Mas como? Igual a professora Fabiana disse. Não, Fernanda. Desculpa. Então é assim. Começa com o infantil. Então o bebê, ele vai ter o quê? Toda a estimulação pro canto. Por quê? Tem bebês que começam a falar cantando. Então vocês podem perceber que tem criança que começa a cantar as musiquinhas que ouvem a mãe cantar em casa, ou a avó, e eles começam a cantar ao invés de falar simplesmente. Então isso aí começa desde lá de quando a criança nasce. Quando a criança nasce, ela chora ou ela canta? Isso aí é uma coisa da gente pensar. Será que ela tá cantando uma melodia e estou ouvindo pro mundo? Então é assim que a gente vai chegando lá. Aí a gente trabalha muito nas aulas de música a expressão corporal da criança, que é o dançar. Eu sou muito corpo, viu, gente? Eu gosto desse trabalho corporal. Então a criança, ela tem que se movimentar, a criança tem que cantar, a criança tem que se socializar, que é isso que a gente está fazendo nessa pandemia, se reinventando. Daqui a pouco a professora Gi vai falar sobre isso, porque eu sou muito isso de você estar dançando com a criança, de você estar apresentando. E lá na Coeba a gente tem tudo isso. Então o que a gente vai englobar? Além da educação musical, eu tenho formação em musicoterapia. Então a gente trabalha muito também essa parte emocional da criança. Então assim, nos eventos que a gente tem vários eventos que a gente vai falar um pouquinho agora. Por exemplo, a festa da família, que também é o dia da família, que é a festa junina. Então a gente tem vários eventos que as crianças vão estar cantando, vão estar tocando flauta, que é o que eu faço com o Fundi 1, do 2º ao 5º ano, eles têm aula de flauta. Os pequenininhos dançam, cantam e encantam também, né? Porque a gente faz todo um repertório baseado ali em todos os parâmetros do MEC, tá? A gente segue tudo que o MEC fala ali em termos de artes. E também tenho a minha companheira ali do mundo artístico, que é a Terê, que segue do Fundi 2 até o 1º colégio ali com os alunos, que é a Terezinha Coleta, todo mundo conhece, que ela também trabalha artes. Então assim, a música, ela engloba todos os sentidos da criança. Então ela é a única arte que a gente não pode pegar, a gente pode sentir, não é assim? Então a música, ela toca o coração das crianças através dos sentidos. Então a gente trabalha muito essa parte emocional da criança, a gente trabalha muito tudo que ela pode estar realizando na sociedade. Então fora da escola, a gente consegue fazer com que ela tenha mais atenção, que ela desenvolva a coordenação motora dela, que ela desenvolva o ritmo, que ela desenvolva a sua afinação para poder cantar e também para tocar flauta. Porque quando a criança lê partitura, ela também está desenvolvendo muitas conexões ali no cérebro e ela vai acabar tendo toda esse respaldo aí. Por isso que eu acho legal a Coeba dar esse componente curricular, como o Giba comentou, que deveria ser obrigatório, também acho, do infantil até o 5º ano, que é a educação musical, que a gente faz com muito carinho lá na Coeba. E aí nós temos as nossas festas, a Jurema, né, Giba? Lembra da Jurema? Lembro. Então, agora vai ter mais surpresas pro fim do ano, que nós estamos preparando, né? É um fim do ano atípico, mas que nós estamos preparando com muito carinho pra vocês, tá bom? É isso aí. Muito bem, Claudinha. Eu acho que todo mundo devia saber tocar alguma coisa, né? Mas quem sou eu pra mandar em todo mundo, né? Exatamente. E pra fechar esse Educação em Foco de hoje, falar com a Gisele também, professora de Educação Física, né? Hoje, em tempos de internet, tablet, a obesidade é um problema que tem tomado conta aí, e é importante mesmo estimular a prática de exercícios físicos desde criança, e entra no papel da escola isso. Qual a importância da educação física, Gisele? Como você vê isso? E como que a Coeba tá lidando com essa questão de aula de educação física online, né? Virtual. Boa tarde, Giba. Então, a educação física é extremamente importante, né? No desenvolvimento infantil, principalmente nos primeiros anos, né, da criança, na escolarização da criança. Então ela começa a conhecer seu próprio corpo, os seus limites,
E ela também desenvolve várias habilidades, né? Habilidade motora, cognitiva, emocional, social, né? Lateralidade. Então a gente trabalha muito com a criança, com vários jogos, brincadeiras, circuitos motores, né? Só te interrompendo um pouquinho, Gi, é muito legal porque você também cria meio que um senso de coletividade, né? Com Sim. futebol, basquete, vôlei, esportes mais coletivos. Sim. Você aprende a conviver, né? E brigar e tudo mais, mas pedir desculpa também. Sim, isso é muito importante. Agora nas aulas online tá difícil, né? Trabalhar toda essa parte. Sim. Mas na presencial é bem trabalhado essa parte de sociabilização, né? É bem bacana. E a principal função, então, da educação física é realmente estimular as crianças à prática do esporte, a dançar, se movimentar, né? Porque ainda mais agora na pandemia, é natural que a gente se torne um pouco mais sedentário. Sim. Né? Porque a gente fica mais tempo na frente do computador, trabalhando ou estudando. Come mais, fica muito em casa. Come mais, dorme mais, vê mais TV, então não tem como, né? É natural. Então a gente precisa estimular desde pequenas crianças. Então na escola lá na Coeba eu trabalho com a educação física desde o infantil, os bebezinhos. Então lá engatinhar, rolar, rastejar, e aí eles já vão, né, conforme vai crescendo, então a gente vai aprimorando, né, os exercícios, vai pondo um pouco mais de dificuldade para eles. E essas mudanças, todas essas habilidades que desenvolve na criança, é nesse período da educação infantil. É muito importante esse incentivo, período, né? Esse incentivo já desde a educação infantil. Certo. É importante. Agora, durante a pandemia, então, né, trabalha eu e o Fefe, né, de educação física, eu no infantil e fundamental 1 e colégio, infantil, fundamental 1, fundamental 2 e colégio, e o Fefe com o fundamental 1, 2 e ensino médio também. Então, fundamental 2, nós temos as apostilas. Então, a gente faz muitas aulas ao vivo, né? Mas assim, já fundamental 1 e infantil, as aulas são gravadas. Mas as crianças participam muito, sabe? Eles enviam vídeos pra gente, é muito, muito bacana. Eu vejo videozinhos lá, eu tô no grupo. É fantástico, eu fico assim, admirada de ver as crianças realizando as atividades. É assim, pra gente, né, Claudinha? Nossa. Pra Fernanda, pra gente é muito gratificante vê-los praticando as atividades que a gente envia, né? E o ensino médio a gente procura sempre também voltar nas questões de Enem, vestibular, e a gente também mescla com atividades práticas. Certo. Né? Ginástica, um fundamento de um esporte. Que é importante também. Que é importante. E no Fundamental 1 também nós temos o xadrez. A gente começa com eles no primeiro ano, e aí, então, agora, durante a pandemia também, que o primeiro ano estava começando a aprender os movimentos das peças, foi bem bacana. Depois a gente construiu um tabuleiro, porque nem todas as crianças, né, têm o jogo em casa. Então, é maravilhoso, gente. Tá sendo, assim, uma realização. Foi difícil? Foi. E está sendo ainda. E está sendo, porque a gente tem que se renovar a cada dia, né? Sim. É um desafio, mas está sendo muito gratificante. Muito bem, Gi. Gente, vocês estão satisfeitas? Sim. Então a gente ficou por aqui com esse Educação em Foco. Obrigado, Fernanda, Claudinha e Gi. Só lembrando que as matrículas da Coeba estão abertas, né? Quem se interessar procura vocês ali. E a gente vai seguindo aqui com o Jornal Primeira Página.